Imagine que você é um pesquisador trabalhando com caracóis e, em suas coletas, se depara com uma espécie nova de caracol cujos tentáculos anteriores se parecem com um grande bigode. O caracol precisa ser classificado num gênero novo, e sua ideia é dar um nome que signifique caracol de bigode em grego. Então você vai até um dicionário e consulta as palavras em grego clássico para caracol e para bigode e encontra isso. Como sabemos, o grego usa um alfabeto diferente do latim. De fato, o alfabeto grego é, digamos assim, o avô do alfabeto latino. Mas você é capaz de ler o que está escrito e converter isso para uma adaptação latina que possa ser usada em nomes científicos? Se não, vem comigo que nessa aula a gente vai aprender a ler e transcrever o grego clássico. O alfabeto latino, que usamos em português e tantas outras línguas, é formado por 26 letras básicas, como bem sabemos. O alfabeto grego é um pouco mais simples e possui apenas 24 letras. Vamos ver como cada uma dessas letras é pronunciada e como adaptá-las ao alfabeto latino em nomes científicos. A primeira letra do alfabeto grego é chamada, em grego clássico, de alpha. A forma maiúscula dessa letra é idêntica ao nosso A. A forma minúscula é bem parecida com um A minúsculo também, mas tende mais a uma forma que lembra aquele desenho simples de um peixinho, mas sem fechar o rabo. O nome transcrito para o latim fica assim. Essa letra é pronunciada igual ao A do português, então ela é transcrita para o latim usando a letra A. Vamos ver algumas palavras em grego que usam essa letra, que são comuns em nomes científicos. Autos, que significa o mesmo, o próprio. Esse radical é super comum e bem produtivo mesmo em português. Temos automóvel, automático, autonomia, autoatendimento. As letras que ainda não foram abordadas vão aparecer numa cor enfraquecida aqui, e à medida que mais e mais letras forem aprendidas, mais delas vão ficando pretas. Outro radical comum é allos, que significa outro ou diferente, como em alopatia, alóctone ou allosaurus. E outro é amphi, que significa dos dois lados, como no nome dos anfíbios e anfípodes. Nossa próxima letra tem o nome de beta. A forma maiúscula é idêntica a um B. A minúscula lembra um B maiúsculo também, mas é mais estreito, tendo uma perninha que vai abaixo da linha, e as duas bolinhas do B não costumam se fechar tocando na perna, mas existem variações onde elas tocam sim, e que não possuem a perna abaixo da linha. O nome dessa letra é adaptado para o latim assim. A sua pronúncia é igual ao B do português, então ela é obviamente transcrita usando-se a letra B. Exemplos de radicais usando essa letra. Bios, que significa vida, como em biologia, biografia, biótico, bioma, aeróbio. Barus, que significa pesado, como em bariátrico, barítono, baryonyx. Biblion, que significa livro, como em biblioteca, bibliografia. A terceira letra é gamma. A forma maiúscula é como se fosse um F sem o braço de baixo, ou como um T sem o braço esquerdo. Já a forma minúscula se parece com um Y, onde a perna fica para baixo da linha. Em muitas fontes, a forma minúscula é escrita com a perna sendo formada por um laço. O nome é adaptado assim para o latim, e a pronúncia dessa letra é como um G duro, G, como em gato, guerra. Ele é adaptado para o latim, então, com a letra G. Um dos radicais mais comuns que começa com essa letra é geo, que significa terra, e que temos em palavras como geologia, geografia, geometria. Outra palavra comum é glucose, que significa doce. Exemplos incluem os glicídios, glicoproteínas, glicemia, glicogênio, glicólise. E gunaik, que significa mulher, e que encontramos em palavras como ginecologia e gineceu. A quarta letra é delta. A forma maiúscula é um triângulo. Todo mundo lembra dessa letra das aulas de física e matemática, não? Temos o delta na fórmula de Bhaskara e coisas como o ΔV da velocidade em física. Várias coisas triangulares recebem nomes relacionados à letra delta por causa de sua forma, como o delta de um rio, a asa delta ou o músculo deltoide. A forma minúscula é parecida com um D minúsculo latino, mas a perna de cima tende a ser inclinada para trás e depois se curva de volta para frente. Aqui o nome é adaptado para o latim. Essa letra é pronunciada como um D, então é transcrita com a letra D. Uma palavra grega bem comum com essa letra é dactylos, que significa dedo, como em dactilografia, polidactilia, pterodactylos. Dendron significa árvore, e encontramos em palavras como dendrograma, filodendro, dendrocronologia, dendrito. E demos, que significa país ou, por extensão, o povo.
Exemplos de seu uso são democracia, demografia, epidemia. A quinta letra é epsilon. A forma maiúscula é idêntica ao nosso E. A forma minúscula é como um pequeno 3 virado para o outro lado. O nome adaptado para o latim fica epsilon. Essa letra é pronunciada igual a um E fechado, como em Pedro, nunca aberto, como em pedra. Em latim, a letra é transcrita usando-se a letra E. Uma palavra muito comum como radical é eius, que significa bom, nobre, mas geralmente usado em termos técnicos com o sentido de verdadeiro, genuíno. Encontramos esse radical em eucariontes, eutérios, eucalipto, eufemismo, eugenia, euforia. Endon significa dentro, como em endoscopia, endométrio, endosperma, endocarpo, endógeno. E epi significa em cima, como em epiderme, epidemia, epicentro, epífita, epígrafe. A sexta letra é sdeta, cuja forma maiúscula é idêntica ao nosso Z, e a minúscula parece um Z maiúsculo mais arredondado e com uma voltinha final abaixo da linha. Em latim, o nome dessa letra é transcrito assim. A exata pronúncia dessa letra em grego clássico não é conhecida, mas a pronúncia mais provável parece ser como uma sequência SD, que acaba soando ZD. O latim não tinha nenhuma letra para representar algo parecido com esse som, então o que os romanos fizeram foi simplesmente inserir a letra grega no alfabeto latino. É por isso que ela está no final do nosso alfabeto e não em sexta posição, como em grego. O principal radical, começando com essa letra que usamos, é certamente sdoion, que significa animal, como em zoologia, zooplâncton, zoocoria, entre outros. Outra palavra relativamente comum em compostos é sdugon, jugo, aquela estrutura posta na cabeça de dois bois para mantê-los lado a lado enquanto puxam um arado, por exemplo. Um exemplo de seu uso é na palavra zigoto, por ele ser formado por duas células que foram unidas como dois bois unidos pelo jugo. E temos o nome do principal deus grego, Zeus. A sétima letra é eta. A forma maiúscula é como o nosso H, e a minúscula lembra o nosso H minúsculo também, mas em vez de a primeira perna ser alongada para cima, a segunda é alongada para baixo. O nome dessa letra é adaptado ao latim como eta, e ela é pronunciada E, com um E aberto e longo. Não é E, nem E, nem E. A pronúncia é E, sempre longo e sempre aberto. É. Ela é adaptada ao latim usando a letra E também, da mesma forma como é feito com a letra epsilon, geralmente com um macron, esse traço horizontal, para indicar que ela é pronunciada longa. Preste bem atenção porque essa letra é uma vogal em grego, enquanto o H em latim é uma consoante. A palavra electron começa com essa letra. Essa palavra significa âmbar ou, em muitos contextos contemporâneos, também significa eletricidade. A palavra elétrico significa originalmente do âmbar, porque a eletricidade foi observada pela primeira vez em fragmentos de âmbar. Temos também eque, que significa som ou um eco. É daí que temos a palavra eco e coisas como ecografia e ecolocalização. E outro radical começando com essa letra é hepat, que significa fígado, como em hepático ou hepatite. Mas por que temos um H aqui no começo da palavra? A gente vai ver a razão disso mais pra frente. Nossa próxima letra é theta. Essa é bem diferente de qualquer coisa que temos no alfabeto latino. A forma maiúscula é como se fosse uma letra O com um traço horizontal dentro. A forma minúscula geralmente é parecida com a maiúscula, mas mais estreita, mas pode também ser algo mais ou menos assim, sem ser totalmente fechado do lado esquerdo. O nome dessa letra é adaptado assim para o latim. Ela é pronunciada como tha, como um T aspirado. T. É como se fosse um T seguido de uma saída mais forte de ar, como se houvesse um som de H, depois dele. Por causa disso, essa letra é transcrita para o latim com duas letras, T e H. Palavras começando com essa letra incluem theos, Deus, como em teologia, teocracia, ateu. Therme, calor, como em termômetro, térmico, termostato, hipotermia. E ther, um animal selvagem, uma fera, como nos prototérios, metatérios e eutérios. A nona letra é iota, que é muito parecida com o nosso I, tanto na forma maiúscula quanto na minúscula, com exceção de não ter o ponto em cima. Na forma minúscula é comum que haja uma pequena voltinha embaixo. O nome dessa letra é adaptado assim para o latim. Ela é pronunciada exatamente como um I, então é adaptada para o latim usando-se a letra I. Uma palavra super comum começando com essa letra é istos, que significa igual, como em isótopo, isópode, isóptero, isoclina e isoglossa.
Temos também idios, que significa próprio, pessoal, como em idiosincrasia, idioleto e mesmo em idiota. E ictus, que significa peixe, como em ictiologia, ictiofagia, ictiosauro, ou o nome de alguns grupos de peixes, como Osteictes e Chondrichthyes. A 10ª letra é kappa, que na forma maiúscula é como um K e na minúscula como um K pequeno, mas às vezes também pode parecer escrita dessa forma, lembrando mais um X pequeno. Transcrito para o latim, o nome fica assim. Essa letra tem som de K, como um C duro em casa ou coco. Em latim, ela é transcrita usando-se a letra C, ou, mais raramente, com a letra K. Em latim, esse som de K é representado pela letra C. A letra K só é usada raramente. Exemplos de palavras com essa letra. Cardia, que significa coração, como em cardíaco, cardiologia, pericárdio. Kephalé, que significa cabeça, como em cefaleia, cefálico, cefalotórax, acéfalo. E cryptos, que significa escondido, secreto, como em críptico, cripta, criptozoologia. A 11ª letra é lambda, cuja forma maiúscula é como um V invertido ou como um A sem o traço do meio. Na forma minúscula, a segunda perna se estende para cima, formando algo como um Y invertido. Às vezes, as duas pontas da perna comprida podem ter uma voltinha. Em latim, o nome dessa letra fica assim. Ela é pronunciada exatamente como um L, e, portanto, transcrita usando-se a letra L. Exemplos de radicais começando com essa letra são lithos, que significa pedra, como em litosfera, litografia, neolítico. Leucos, que significa branco, como em leucócito, leucemia. E lipos, gordura, banha, como em lipídio, lipoaspiração, lipossolúvel. Chegamos à metade do alfabeto com a letra mu. A forma maiúscula é como nosso M. A minúscula todos conhecemos também porque é usado para o sentido de micro em unidades de medida. Se parece com um U minúsculo, onde a primeira perna segue abaixo da linha. Em latim, o nome fica assim. Ela é pronunciada igual a um M e é transcrita para o latim com a letra M. Como eu disse que essa letra representa micro em unidades de medida, vamos ver logo esse radical. Micros significa pequeno e é, então, usado em muitas coisas como micrômetros, microgramas, microlitros, microscópico, micróbio, entre outros. Temos também macros, que significa grande ou comprido, como em macroscópico, macrófago, macrocefalia. E myket, que significa fungo, cogumelo, como em micetofilídeos ou homicetos, ascomicetos. Agora a letra nu. A forma maiúscula é como um N, mas a minúscula se parece mais com um V, às vezes meio curvadinha para o lado. O nome em latim fica assim, e essa letra tem um som como de N, então é transcrita com a letra N. Exemplos de palavras. Neos, que significa novo, como em neolítico, neoblasto, neoliberalismo, neodarwinismo. Necros, cadáver, corpo morto, como em necrotério, necrofagia, necromancia, necrose. Neuron, tendão, nervo, nervura, como em neurologia, neurônio, neurociência. Chegamos a mais uma letra que não tem correspondente no alfabeto latino, xi. A forma maiúscula são 3 traços horizontais um sobre o outro, com o traço do meio mais curto. Na forma minúscula, os traços são unidos, formando tipo um 3 invertido com uma voltinha no final que vai para baixo da linha. Às vezes pode ter uma voltinha extra no topo também. Na transcrição para o latim, o nome é escrito xi, com um X. Essa letra é pronunciada como a sequência KS e é transcrita usando a letra X. Um dos principais radicais, começando com essa letra, é xenos, que significa estrangeiro, alguém que veio de outro lugar, como em xenofobia, xenobiologia, xenônio. Outro radical bem conhecido vem da palavra xylon, que significa madeira, como em xilofone, xilografia, xilema. E temos também o radical xeros, que significa seco, como na vegetação xerófita da caatinga. A letra O, micron, é exatamente igual à nossa letra O. Seu nome em latim fica omicron. Ela é pronunciada como um O fechado, O, nunca como O, e é transcrita com a letra O. Como radicais, começando com essa letra, podemos mencionar oligos, que significa pouco, como em oligoqueta, oligopólio e oligosacarídeos. Oxus, que significa pontudo, afiado, agudo ou azedo, ácido, como em oxítona, oxigênio. E orthos, reto, como em ortografia, ortodoxo, ortóptero. Agora outra letra grega que todo mundo conhece, pi. Na forma maiúscula ele é tipo um retângulo que não se fecha embaixo. Na forma minúscula aparece uma mesinha, com a linha de cima indo além das 2 pernas. Ou na sua forma mais curvilínea, assim, é que ela costuma aparecer em conceitos matemáticos, como o famoso número π.
Essa letra é pronunciada como um P e, consequentemente, transcrita para o latim com a letra P. Exemplos: polus, que significa muito, muitos, como em poliqueta, polidactilia, poligamia. Pteron, que significa pena ou asa, como em pterossauro, áptero, díptero, lepidóptero, helicóptero. Peri, que significa ao redor, como em periferia, periodontite, pericárdio, peritônio. A letra seguinte é Rho. Na forma maiúscula ela é idêntica ao nosso P, e na minúscula lembra também um P minúsculo, mas geralmente é mais arredondada. Essa letra é pronunciada como um R vibrante, como no espanhol perro. No começo das palavras ela costuma ser pronunciada com mais intensidade, com aspiração ou sem voz, como se seguida por um H, ra, ra. Mas no meio das palavras soa mais como um R sem aspiração mesmo, ra, ra e ra. Como consequência, no começo das palavras ela tende a aparecer transcrita como RH e no meio das palavras simplesmente como R. Exemplos: risda, raiz, como em risosfera, rizoma, risóbio. Rino, nariz, como em rinite, rinoceronte, rinoplastia. Rhampos, bico, como no pterossauro Rhamphorhynchus, por exemplo. Todos esses três radicais eu já apresentei em vídeos aqui no canal. Agora temos a letra sigma. Na forma maiúscula ela se parece com um M caído de lado. Ela tem duas formas minúsculas distintas. A primeira forma, que lembra um O com um traço horizontal saindo por cima para a direita, é usada no começo e meio das palavras. A segunda forma parece um S meio distorcido, com a volta de cima maior e a de baixo menor e abaixo da linha. Essa forma é usada quando o sigma aparece no final de uma palavra. Essa letra tem som de S e é transcrita para o latim com a letra S. Um radical super comum é a palavra syn, que significa junto, como em sintonia, simpatia, sintrofia, síntese. Sphaira significa bola ou esfera, que é simplesmente a palavra adaptada para o português. Biosfera, esferográfica são palavras que usam esse radical. Sapros significa podre, como em saprófito e saprotrófico. A letra tau, na forma maiúscula, é igual a um T, e na forma minúscula é como um T maiúsculo em miniatura. É comum também que apareça com algumas voltinhas, assim. Essa letra tem som de T e é transcrita usando a letra T. Um radical comum é tele, que significa longe, como em telefone, televisão, telegrama, telescópio. Tropé significa alimento, como em trófico, saprótrofo, atrofia. Taphos significa enterro, como em tafonomia e epitáfio. Nossa próxima letra é Y. Na forma maiúscula ela é idêntica a um Y. Na forma minúscula ela se parece mais com um U, mas nunca com perninhas de apoio de nenhum lado. Às vezes é meio curvadinha por lado também. O nome adaptado para o latim fica Y. Essa letra é uma vogal e pronunciada com um som de U, como um I com biquinho, igual ao U do francês ou o U com trema do alemão. U, U. Como esse som não existia em latim, os romanos resolveram esse problema importando a letra Y, que não existia no alfabeto latino, a partir do grego. Y e Z são as duas letras que os romanos pegaram emprestado diretamente do grego para representar sons que eles não tinham em latim. É por isso que essas duas são as últimas letras do alfabeto latino. No começo das palavras, essa letra sempre era pronunciada como se tivesse um H antes dela, e isso é representado em latim escrevendo-se um H antes. Por isso, você nunca vai ver palavras gregas transliteradas para o latim começando diretamente com Y. Sempre vai ter um H ou outra consoante antes. Exemplos de radicais. Hydro, que significa água, como em hidrografia, hídrico, hidrosfera, hidrogênio, hidromel. Hyper, que significa sobre, em cima, como em hipertrofia, hipermercado, hipérbole, hipertensão. Hypo, que significa sob, embaixo, como em hipotermia, hipóxia, hipotensão, hipótese. Estamos quase no final, só mais 4 letras. Pi é a próxima. Essa letra não tem correspondente em latim também. A forma maiúscula é como um O cortado verticalmente por uma linha. Na forma minúscula existem duas variantes. Numa delas você faz tudo num traço só, como se fosse fazer um O, mas quando tá para fechar o círculo você desce o traço cortando pelo meio até ir abaixo da linha. Na outra forma você faz um O pequeno e corta com uma linha mais comprida que também vai abaixo da linha. Essa letra tem um som de P aspirado, como se fosse um P seguido por um H. Pá, pá, pá. Como consequência, ela é transcrita para o latim usando duas letras, PH. Exemplos: pilos, amigo, amante, como em filosofia, filodendro, cinéfilo, pedófilo. Pyllon, folha, como em clorofila, espatifilo, filódio.
Photo, que significa luz, como em fotografia, fotossíntese, fotogênico, afótico. A antepenúltima letra é Ki, que lembra muito nosso X, mas na forma minúscula geralmente tem as duas pernas de baixo para baixo da linha. Essa letra tem um som de um K aspirado, como um K seguido por um H. Ki, ki. Como consequência, ela é transcrita para o latim com duas letras também, CH. Exemplos: Cronos, tempo, como em cronômetro, cronologia, sincronia, crônica. Chloros, verde, como em cloro, clorofila, cloroplasto, clorofícia. Christos, ungido, untado, banhado em óleo, como em Cristo. Esse termo surgiu em grego associado a Jesus como uma tradução do termo Messias, em hebraico, que significa ungido, untado. Nossa penúltima letra é Psi. Pela associação com a psicologia, essa letra também é consideravelmente conhecida, mesmo não tendo uma contraparte em latim. Ela lembra um tridente, tanto na forma maiúscula quanto na minúscula, mas na minúscula às vezes a perna do meio é mais alta. Ela sempre vai abaixo da linha. Essa letra tem o som de PS e é transcrita para o latim com essas duas letras juntas. Radicais famosos que usam são pseudo, que significa falso, como em pseudofruto, pseudociência, pseudobulbo. Psyche, que significa alma, como em psíquico, psicologia, psicopata, psicomotor. Psittacos, papagaio, como em psitacídeo, psittacosaurus. E a última letra é ômega. A forma maiúscula lembra tipo uma ferradura, já a forma minúscula lembra um W arredondado. Existe uma variação da forma maiúscula escrita como um círculo com uma linha horizontal embaixo. Transcrito para o latim, o nome da letra fica ômega. Essa letra tem um som de O aberto, O, sempre longo, O, nunca curto como O e nunca fechado. Ou seja, nunca como O ou O, sempre como O. Em latim, essa letra é transcrita com a letra O, geralmente com um macron em cima para indicar que ela é longa. Preste atenção no nome dessa letra e compare com o da outra letra O que vimos. Ômega significa O grande, porque é pronunciada longa. Ômicron significa O pequeno, porque é pronunciado curto. Exemplos: Okeanos, oceano. Óion, ovo, como em oosfera, oócito ou oteca. E por último, hora, que é de onde temos a palavra hora. Pronto, agora você já sabe o básico de como transcrever cada letra grega para o latim. Vamos rever rapidinho. Alpha vira A, beta vira B, gamma vira G, delta vira D, epsilon vira E, zeta vira Z, eta vira E também, com macron, theta vira TH, iota vira I, kappa vira C, lambda vira L, mu vira M, nu vira N, xi vira X, omicron vira O, pi vira P, rho vira R, sigma vira S, tau vira T, y vira Y, pi vira PH, chi vira CH, psi vira PS e ômega vira O com macro. Na próxima aula eu vou abordar os diacríticos, ou seja, os acentos, e também os dígrafos, que tornam as coisas com a pronúncia e transcrição um pouquinho mais complexas, mas não é nada tão terrível. Vamos voltar agora lá para o começo, para as palavras para caracol e bigode que havíamos conferido no dicionário. Agora você já consegue ler os nomes, não é? Caracol é cochleas, e fica assim na transcrição. Bigode é mustax, e fica transcrito assim. Para mais detalhes de como montar o nome e entender outros detalhes, acompanhe o canal. Deixe o seu joinha se ainda não deixou. E se ainda não for inscrito, se inscreva e, para garantir que não vai perder a próxima parte dessa aula, não deixe de ativar as notificações. Se esse canal é útil para você, considere um apoio financeiro. Você pode fazer doações espontâneas de qualquer valor via Pix. Caso não possa, você sempre pode ajudar o canal compartilhando o conteúdo com seus amigos. Obrigado por ter ficado até aqui. Até mais!